A gente viu que nem o caso do Móvel, é preciso também ver. Tem condição de investir todos os fosse prioridade. Mas a expectativa é que o número invejável % foi a menor. menos 6,8%, segundo o IBGE. Ação das leis trabalhistas. imóvel encerrado em 1% no primeiro trimestre. No total, 14 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. A gente viu que nem o caso do Móvel, é preciso também ver. tem condição de fosse prioridade. Mas a expectativa é que o número invejável % foi a menor. 6,8% menos, segundo o IBGE. Ação das leis trabalhistas. investir todos os 1% no primeiro trimestre. No total, 14 Imóvel encerrado em 14 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. A gente viu que nem o caso do Então, solicito ao relator dessa comissão a fazer a leitura do parecer da comissão. Bom dia a todos e a todas. O relatório elaborado pela Comissão Permanente de Ética do Decoro Parlamentar, após a representação oferecida pela mesa diretória, suposto infringência à Lei de Resolução número 626, de 6 de dezembro de 2001, Código de Ética e Decoro Parlamentar. Comprovação de materialidade parece pela aplicação de medidas disciplinar advertência verbal. Introdução. Trata-se de procedimento ético disciplinar instaurado por essa comissão permanente após oferecidamente de representação de autoria da mesa diretória da Câmara Municipal de Jacareí, contra o vereador Fernando da Ótica Original, com fundamento nos artigos 4º, inciso 15 e 17 da Resolução número 626, de 6 de dezembro de 2001, o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Jacareí, em face de fato verificado durante a sessão ordinária, ocorrido no dia 10 de maio de 2017, a qual o parlamentar supracitado acusou os demais vereadores, em sessão em vídeo, divulgado na internet, de votarem contra as famílias, por terem rejeitado, a ocasião, por unanimidade, o projeto de lei legislativo 28, de 27 de março de 2017. De autoria do representado, que altera a Lei 4.618, de 27 de julho de 2002, que é a autoria do município de Jacareí, a instituir nas vias de locadoras públicas áreas especiais para estacionamento por tempo limitado e da outras providências, de forma que os veículos de pessoas idosas ou portadoras de deficiência seja isento de pagamento de tarifa. Foi juntado à mídia com respectiva fala do vereador Fernando da Ótica Original, o vídeo publicado pelo mesmo em redes sociais. Das providências ao iniciar
este procedimento, a comissão suscitou dúvida acerca dos prazos de procedimento ao senhor secretário-diretor legislativo, que, por sua vez, formulou o pedido de parecer consultoria jurídica do Legislativo. Devidamente citado, a folha 6, o vereador investigado apresentou defesa e documentos, folha 26 e 37, onde, em suma, reconhece que teceu críticas aos resultado da votação, mas que em nenhum momento teve intenção de ofender ou denigrir a imagem dos parlamentares, assim como não quis proferir críticas a seus pares. Argumentou que, embora na ocasião o projeto em questão tenha recebido parecer contrário à consultoria jurídica da Casa e que, posteriormente, tenha sido arquivado pela presidência nos termos regimentais. O mesmo foi desarquivado após o requerimento, subscrito por diversos vereadores da mesa, forma alega que o projeto recebeu parecer favorável da comissão. Permanentes e que reforçou a expectativa do autor pela aprovação da propositura em plenário. Diante da rejeição do projeto, argumenta o representado que, movido por emoção incontida, ocorrida aludida situação, teceu críticas ao resultado da situação. Reconheceu, porém, o excesso de sua postura, alegando que retirou o vídeo das redes sociais no segundo dia subsequente à data dos fatos que, visando reparar os eventuais danos recorrentes, publicou novo vídeo na internet, onde reconheceu o descerto de sua postura como parlamentar, bem como pede desculpas aos demais vereadores e retirou suas desculpas em discurso na tribuna deste parlamento. Por fim, requer o representado que esta Comissão de Ética e Decoro Parlamentar opine pelo arquivamento dos presentes procedimentos, com fundamento no artigo da Constituição Federal, do artigo 14 da Constituição do Estado de São Paulo e do artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Jacareí, que tratam inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e voto. Na sequência, após análise de defesa apresentada a esta comissão permanente, concluiu pelos prosseguimento de expediente, folha 37, tendo novamente notificado o acusado sobre a decisão. Da instrução na face instrução, os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar analisaram a gravação em vídeo da sessão ordinária realizada no dia 10 de maio de 2017, na qual foi registrado o incidente envolvendo o vereador Fernando da Ótica Original. Em seguida, analisaram cópia do vídeo publicado nas redes sociais pelos representados, na qual reitera que os parlamentares haviam votado contra a família, ao projeto 28, número 28 de 2017. Também foram analisadas as matérias jornalísticas divulgadas na imprensa sobre o caso em questão. Posteriormente, a comissão analisou a defesa escrita apresentada pelo representado, bem como as provas apresentadas no documento, a saber, o vídeo publicado pelos representados nas redes sociais, no qual se desculpa com os colegas pelas críticas proferidas, e o registro em vídeo da sessão ordinária do 17 de maio de 2017, no qual representado proferiu discurso em tribuna, desculpando-se pelo ocorrido na sessão anterior. Ao final, a comissão entendeu não ser necessário a busca de novas informações sobre o fato, declarando o encerramento da fase de colheita de provas e notificando o representado para que apresentasse por escrito no prazo regimental de 5 dias a razão final da folha 40, decorrido o prazo, representando não apresentou razões finais, e aos autos foram remetidos ao relator para a comissão de parecer.
É o breve relato do essencial. Passo às considerações de mérito. Merece análise cuidadosa desta comissão. O fato ocorrido na sessão ordinária do dia 10 de maio de 2017, na qual o representado acusa os demais vereadores de agirem contra as famílias ao rejeitar o projeto de lei de autoria do mesmo. Embora os vereadores estejam protegidos pelos princípios da invencibilidade das opiniões, palavras e votos do legislador, previsto no artigo 29 da Constituição Federal, no artigo 14 da Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Jacareí, é incontestável que este princípio não é absoluto e encontra limites no momento em que a liberdade de expressão parlamentar fere a honra e a dignidade de seus pares. No caso em questão, a ofensa supostamente ocorreu quando o representado afirmou em plenária em sessão, transmitida por vídeo para todos a municipalidade, que os mesmos estariam votando contra as famílias. Ao rejeitar o projeto de lei do Legislativo de sua autoria, que já havia recebido parecer jurídico contrário, o consultor jurídico desta casa, a situação se agrava. Quando o representado divulga vídeo na internet, atacando os demais vereadores por simplesmente terem exercido o livre direito ao voto, fato em que, amplamente registrado pela imprensa, resultando em dano indelével a imagem desta casa, conforme pode-se verificar no registro juntados aos autos. Independente do juízo que se faça dos votos proferidos pelos parlamentares, eles estavam protegidos pelos princípios da Constitucional da inviolabilidade dos votos. Da mesma forma que o representado chama para si o direito de emitir opinião no exercício da atividade parlamentar, os demais vereadores também são protegidos pela Constituição sobre os limites da inviolabilidade do vereador sobre suas opiniões, palavras e votos do Supremo. Já se pronunciou. Nesse sentido, não há que se negar que o Poder Legislativo pode e deve fazer o controle das manifestações dos parlamentares, aplicando as penalidades previstas em lei, quando entende que houve excesso. No caso em questão, resta provado que as opiniões proferidas pelo vereador Fernando da Ótica Original, em sessão ordinária, ultrapassaram as fronteiras de liberdade de expressão e atentaram contra a honra e a imagem dos parlamentares e do próprio Poder Legislativo Municipal, vide a repercussão negativa que o fato produziu junto à população. Independentemente das circunstâncias em que as palavras foram ditas e divulgação do vídeo na internet ataca a honra e a imagem de demais vereadores e ultrapassa os limites da inviolabilidade parlamentar. Nesse sentido, fere a ética e o decoro parlamentar. Além de atingir a honra dos demais parlamentares, o ato de representado representa ataque à liberdade de opinião e votos dos vereadores protegido pela Constituição Federal. Nesse sentido, não pode estar a comissão ser omissa, quando ao caso em análise. Assim, este colegiado entende-se que a materialidade do fato está devidamente comprovada, uma vez que houve registro em vídeo, tanto do momento em que o representado proferiu críticas contra os demais parlamentares, quanto do vídeo divulgado por ele em redes sociais. Quanto à defesa apresentada pelo representado, na qual o parlamentar não nega a autoria do feito, porém mostra-se arrependido e informa ter tomado providências para reparar o mal-estar provocado entre os colegas. Esta comissão entende que a mesma deve ser levada em consideração no momento de sopesar os fatos e definir a penalidade aplicada. Conclusão: diante do exposto, esta comissão conclui que há provas suficientes
para que os fatos em questão seja caracterizado como violação às disposições do artigo 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Resolução 626/2001, razão pelo qual, nos termos do artigo inciso do citado Código, emite parecer pela aplicação de penalidade de advertência verbal nos termos do artigo 14, inciso do Código Disciplinar. Remete-se o presente relatório à presidência desta Casa Legislativa para que, nos termos do artigo 22 do caput, o mesmo seja submetido à apreciação da plenária. Jacareí, 7 de agosto de 2017. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal. Relator Paulinho dos Condutores, presidente Rodrigo Salomão, membro Juarez Araújo. Ainda seguindo o rito da resolução 626 de 2001, acabamos de ouvir o parecer da comissão pelo relator vereador Paulinho dos Condutores e, em observância ao princípio da ampla defesa, será concedido ao vereador Fernando da Ótica Original o tempo de 5 minutos, para que, caso seja de seu interesse, manifeste defesa oral antes de passarmos à votação do relatório da comissão. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres vereadores, vereadoras, o público presente aqui na galeria. Você que nos acompanha pela TV Câmara. Já voltou? Já tá filmando ao vivo, é isso? Já está ok? Está filmando ao vivo? A TV não, só a internet. Tá. Gente, essa questão aqui que se trata é a questão da minha fala numa sessão de Câmara, que o tema abordado aqui é a questão do votar contra as famílias. Tá? Essa foi a fala que eu usei dentro do quê? Dentro de um projeto de lei de minha autoria, que eu coloquei aqui nesta casa no dia 27/3 deste ano, e a consultoria jurídica desta casa opinou pelo parecer contrário à isenção da tarifa da Zona Azul para idosos, portadores de necessidades especiais, pessoas vulneráveis. Então, perceba o seguinte, como a opinião do jurídico é apenas opinativa, nós, como vereadores, nós temos o quê? Uma ferramenta chamada-se desarquivamento de projeto. Tá? Então, eu usei essa ferramenta para desarquivar esse projeto. E esse projeto, para ser desarquivado, como qualquer outro projeto, precisa de 7 assinaturas. Então, eu saí pedindo assinatura aos nobres colegas. Os nobres colegas assinaram o desarquivamento do projeto. Tá? Depois que esse projeto foi desarquivado, ele foi novamente para as comissões. As comissões também aprovaram, encaminharam para que pudesse ser votado na Câmara novamente, e nós levamos esse projeto em votação. Perceba que quando esse projeto entrou na casa, eu diria assim, na minha simplicidade, imaginei que todos os vereadores iriam ser favoráveis a esse projeto, que daria isenção da tarifa da Zona Azul para portadores de necessidades especiais e pessoas vulneráveis. Tá? Mas, para minha surpresa, todos os vereadores votaram contra o projeto. Então, esse é um ponto. Os vereadores votaram contra esse projeto, alegando que era inconstitucional. Tudo bem, é inconstitucional, mas então por que assinaram para me desarquivar? Cadê a amizade nossa aqui dentro? Cadê a lealdade aqui dentro, no sentido de dizer, olha, Fernando, eu não vou assinar para desarquivar, porque eu não sou favorável, esse projeto é inconstitucional, esse projeto não deve ir em votação, não, mas assinaram para que esse projeto viesse em votação. E a comissão também, as comissões permanentes dessa casa, também deram o parecer favorável. E na hora da votação, infelizmente, eu fiquei bravo. Que vereador não ficaria bravo? Depois de conseguir assinatura para desarquivar,
conseguir a aprovação das comissões. Aí tem a negativa de todos. Então, eu usei esta frase, que quem estava votando contra esse projeto estaria votando contra as famílias. Mas eu não quis dizer que os vereadores aqui são contra as famílias. Não é isso, eu falei neste projeto. Tá? Estariam votando contra as famílias em qual sentido? Aos interesses daqueles e daquelas que iriam ser beneficiados com a isenção da tarifa da Zona Azul na nossa cidade, que é um absurdo essa tarifa. Cobrar de idoso e portador de necessidade especial. Então, essa foi a minha intenção. A intenção não foi agredir e nem machucar o trabalho, tentar denegrir a imagem de nenhum vereador aqui nessa casa. Então, eu retirei o vídeo, sim, da internet, tá? Pedi desculpa para os vereadores, mas, nos finalmente, se a gente chegando nesse dia aqui, eu percebi que não adiantou nada eu ter feito tudo isso. Tirar o vídeo, pedir desculpa, mostrar que não foi isso que eu quis dizer, porque mesmo assim, apesar da punição ser, eu considerar leve, mas isso fica registrado nessa casa. Eu fui o segundo vereador mais votado de Jacareí, com mais de 2.500 votos. O povo aprovou o meu trabalho dentro dessa casa legislativa. Então, eu não pulei aqui de paraquedas. Eu não estou aqui porque eu fui na frente, sabe, bancando campanha. Não, eu estou aqui porque a população acreditou no meu trabalho. E até o dia de hoje, eu tenho agido de tal forma. Então, aqui eu reitero aos vereadores que eu já pedi desculpa, mas eu entendo hoje, nesse dia, que, novamente, vou usar a mesma ferramenta, que aqueles que votarem favorável a esta punição não aceitaram a desculpa. Então, né, porque eu imagino assim, já tirei o vídeo, já pedi desculpa, e pedi desculpa com verdade, não foi como alguns aqui, um vereador aqui disse, tá? Né, o próprio Valmir do Parque Meia Lua, você disse que eu pedi desculpa, como é que fala? Com falsidade. Né? Não pedi com falsidade, não, Valmir. Entendeu? Respeito o trabalho de vocês, tá? Mas eu quero que respeite o meu também. Porque, como eu disse e reforço, fui o segundo vereador mais votado aqui nessa casa. Então, fica aqui as minhas considerações, tá? E a minha amizade e o meu respeito com todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Então, dado o direito de defesa e também de ouvir o parecer da comissão, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do relatório final da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar no processo número 01. Lembrando a todos que os integrantes da mesa, por serem o denunciantes e o vereador Fernando da Ótica original, por ser o denunciado, não vota. Então, vai votar simplesmente os demais vereadores. Nós estamos votando, então, o relatório da comissão, né, que encaminha uma advertência verbal pela conduta ética do vereador Fernando. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Justificando meu voto, quando ocorrido, o Fernando, de fato, já havia se manifestado, ele veio, inclusive, a mim, pessoalmente, pedindo desculpa, eu havia aceitado as desculpas, e me lembro que também, numa oportunidade onde todos os vereadores estavam presentes, se não todos, pelo menos uns 10, em que nós fizemos uma espécie de uma enquete, e eu havia, inclusive, me manifestado que o Fernando já havia, por si só, né, demonstrado humildade, já havia subido à tribuna, que eu acho que não há punição maior para um ser público, né, ir a público e pedir desculpas perante todos. Então, por esse fato, eu considero que a punição já foi dada. Então, por essa questão, eu votarei contra o relatório. Como vota o vereador Juarez Araújo? Justificando meu voto também,
Assim como o Fernando se retratou, subiu nessa tribuna e pediu desculpa e apertou a mão de cada um de nós, vereadores, né? Mas é assim, tinha que ter a punição, que foi essa punição verbal, né, para que quem está nos assistindo entenda o que é essa punição, que não faça mais isso, né? Então, não se repita esse ato. Mas, como ele subiu na tribuna, como eu disse, pediu desculpa, né? Então, a gente aqui entende também, né? Não queremos ser aqui carrasco, né? Então, meu voto é favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, só justificando o voto, eu acompanho atentamente as palavras aí proferidas pelo vereador Fernando e que reforço aqui que nenhum vereador dessa casa é contra as famílias do nosso município, né? Nós estamos aqui e cada um defendendo todas as famílias, mas também aqueles que não têm família, porque pelo simples fato de serem pessoas, são sujeitos de direitos. E se são sujeitos de direitos, independente de terem ou não família, esse vereador também os defende. Eu penso que é uma atitude nobre do vereador vir aqui à tribuna e ter pedido desculpas pessoalmente, também a mim, aqui no plenário da Câmara. Eu penso que essa sua é uma atitude louvável. Eu, de início, quando Vossa Excelência se manifestou no calor da emoção, confesso que nós também ficamos bastante chateados com esse seu posicionamento, porque nós, apesar de divergência, devemos manter o respeito entre os pares aqui nessa casa, até para que isso seja refletido no contexto da sociedade. Mas eu também entendo, Fernando, que a comissão ela fez análise de todas as provas, procurou entender bem o relatório. Eu quero aqui parabenizar a comissão por esse trabalho que fez em nome dos vereadores, mas melhor refletindo, eu penso que o vereador ele precisa ter liberdade nas suas palavras e também nos seus posicionamentos. Em que pese eu discordar do que você colocou, o meu voto é pela não punição. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Só justificando o voto também. Nós sabemos a dificuldade que é quando um projeto da gente não é aprovado. Só que ninguém é contra a família, jamais. Nós estamos aqui para trabalhar pelo povo, pela população de Jacareí. E é difícil, a gente sabe, a posição de cada vereador, seu manifesto na hora do nervosismo. Claro que fomos muito cobrados pelo que aconteceu. E a imagem da gente ficou ruim. Eu entendo que essa punição verbal sirva para todos nós, vereadores. Por quê? Não só por subir na tribuna e falar. Não, tem o Facebook, que nós, o ano passado, nós fomos muito ofendidos por vereadores dessa casa. Fomos ofendidos por vereadores colocando nossos nomes, que nós não votamos o projeto deles, que estava prejudicando a cidade. Então, isso também é decoro parlamentar. Então, que isso sirva para todos os vereadores também, para agirmos da mesma forma, não só com um, agirmos da forma para todos. Então, sou favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só justificando o meu voto, eu também acho louvável, eu acho importante, né? A gente sabe que no calor das discussões, né, e nós sabemos a política hoje como funciona, e a gente tem a plena certeza de que eu acho que aqui tem a comissão, e a gente analisou todos os fatos, olhando como foi, e eu opto também pela favorável ao relatório. Eu acho que uma punição verbal, eu acho que não cabe para o Fernando, mas todo para essa casa, né, não de estar no parlamento ali, mas sim o vídeo, e a gente teve a materialidade das provas, então, por isso que eu sou favorável ao relatório. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Eu queria justificar meu voto, dizer que essa comissão tentou
fazer esse relatório, a apuração desses fatos da maneira mais justa e honesta possível. Ali não tinha justiceiro. A gente foi até apagando alguns incêndios, deixando os ânimos se acalmarem no decorrer do processo, analisando. Acho também que, como figura pública, nós não estamos acima do bem e do mal, e nós estamos sujeitos às leis e a seguir o estatuto que tem nessa sua casa. Mas é uma atitude de honra, Fernando, a pessoa reconhecer, pedir desculpa e que isso sirva de lição para que não aconteça mais. A gente procurou ser democrático, reuniu os vereadores para que essa punição fosse discutida em conjunto e foi o que ficou definido num consenso geral aqui dessa casa. Então, por isso, meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Justificando meu voto, realmente, o Fernando ele se retratou, né? Veio falar comigo também depois do acontecido, mas devido às conversas que nós tivemos, não é? O meu voto também é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Quero dizer aos munícipes da cidade de Jacareí, eu estava ouvindo as palavras do Fernando e lá ele me citou eu na tribuna. Não é porque a gente teve esse tanto de voto que a gente pode falar o que quer na tribuna. Eu tive 3.323 votos. Então, se for assim, eu vou na tribuna e vou falar o que eu quero, porque eu tive esse tanto de voto. Quem tem o mais voto e menos voto tem as mesmas palavras aqui na Câmara Municipal, pela regra do jogo. Então, é um negócio que colocou, saindo da tribuna, coloca um vídeo fora da tribuna, atacando o vereador. E o Facebook, está tudo aí, o povo está vendo. Nós fomos atacados para fora, coisa que não aconteceu. Por isso, meu voto é favorável. Processo da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, número 01, de 2017. Representação perante a comissão. Decoro parlamentar contra o vereador Fernando da Ótica Original. O processo ele foi acatado por 7 votos favoráveis e 2 contrários. Então, declaro aprovado o relatório final da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar do processo 01 e informa nos termos da resolução 626 de 2001 que na próxima sessão ordinária desta Casa Legislativa será formalizado a correspondente medida disciplinar. E na conformidade do regimento interno, procederemos à votação secreta, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo projeto.